E o Flamengo é tão incompetente que ele não consegue manter um mísero treinador que seja por um ano comandando o time, cara. Isso é um absurdo. E assim, é muito fácil pro Rodolfo Landim, pro Marcos Braz, contratar qualquer pessoa e depois, se não der certo, vamos mandar embora depois de 3, 4 meses. E nessa brincadeira, o Flamengo já pagou quase 50 milhões de reais. Só que o dinheiro não sai do seu bolso, Marcos Braz. O dinheiro não sai do seu bolso, Rodolfo Landim, Bruno Spindel. Esse dinheiro é da venda de jogadores, é do sócio torcedor, é do flamenguista que vai pagar ingresso caríssimo para ver esse time preguiçoso jogar. O dinheiro vem daí. Então é muito fácil para você jogar para cima. Vamos apostar em quem vai dar certo, se vai dar certo com esse, se não der a gente manda embora. E dane-se o Flamengo. Se uma coisa boa que vocês fizeram, que foi a saúde financeira do clube, por outro lado, essa gestão de técnicos é uma porcaria. Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Eu já te convido, se você não é inscrito, clicar bem aqui embaixo em inscrever-se, curtir esse vídeo e ficar até o final, porque eu vou criticar muito o Flamengo. Eu não vou criticar porque demitiu o Tite, mas sim por causa dessa fuleiragem que já virou costume nessa diretoria vagabunda, essa diretoria atual do Flamengo, de contratar uma pessoa e se não der certo em 8, 7, 6, 3 meses, mandar embora. E a multa tá lá. O valor que tem que pagar depois está lá. Quem paga? O torcedor. Em 6 anos de gestão, na era Landim, já passou pelo Flamengo 10 técnicos. 10 técnicos em 6 anos. E assim, qual que é o problema do Flamengo? Porque não tem uma metodologia. O presidente não sabe o que ele quer para o futebol. Ele não sabe como é que o Flamengo tem que jogar. Ele não tem ideia de o que a torcida quer que o Flamengo seja. Porque assim, ele tem que entender que ele precisa contratar alguém que saiba o que é ser Flamengo, que entenda o que é ser Flamengo, que a torcida gosta. Não é? E outra coisa, não adianta querer contratar alguém e esperar que um Jorge Jesus aconteça de novo. Que incorpore o JJ ali na cobrança, na contundência na hora de cobrar os jogadores. Não vai acontecer isso. Então, se todo momento alguém for contratar um técnico pensando que vai acontecer o que aconteceu em 2019, as contas do Flamengo vão fazer isso aqui, ó. Diga adeus aos projetos de futebol, diga adeus a taças. Mas o Landim, ele tem uma participação muito boa na saúde financeira? Sim, realmente. Mas isso não dá direito a ele de pegar dinheiro e jogar fora, rasgar. Porque quando ele contrata um técnico e manda embora depois de 3, 4, 5 meses, pelo amor de Deus, cadê o projeto de futebol nisso daí? Cadê o planejamento? Não tem. Então é rasgar dinheiro, jogar fora. Né? E assim, o Tite foi demitido muito por culpa dele, né? Mas também por culpa dos jogadores, que são preguiçosos e escolhem partidas. São jogadores muitas vezes até safados, porque não honra a camisa do time que está jogando. Então a culpa também é dos jogadores. É da diretoria e foi do Tite. E aí, ó, rua. E aí os técnicos que saíram do Flamengo depois de Jorge Jesus. Quando Jorge Jesus sai, quem é que o Marcos Braz vai atrás? Domenech. Cara que treinou, foi auxiliar do Pep Guardiola, mas nunca ganhou nada. E aí depois do Domenech, que fica só 4 meses no cargo, o Flamengo vai atrás de quem? Rogério Ceni. E aí o Rogério Ceni consegue títulos, Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil, mas também não resiste. Aí o Rogério Ceni fica o quê? 8 meses no cargo de treinador. Sai o Rogério Ceni e entra quem? Renato Gaúcho. Assume em 10 de julho. Praticamente no mesmo dia, menos de 24 horas, o Flamengo anuncia o Renato Gaúcho. Foi aquele oba-oba, o início avassalador, goleando todo mundo. Acho que você lembra muito bem disso. E eu, cara, me iludi muito com o Renato Gaúcho. Aí vai, tem a Libertadores, acontece aquela desgraça na final lá, a gente perde pro Palmeiras. E aí a cabeça do Renato Gaúcho, né, rola, como a gente diz assim no mundo do futebol. E aí ele é demitido. Ele fica quanto tempo? Menos de 5 meses no cargo. Menos de 5 meses o Renato Gaúcho ficou no Flamengo. Sai Renato Gaúcho, quem é que entra? Maurício Souza, técnico interino, então ele meio que não entra nessa logística aí de gastos e tudo, mas ele ficou um período de forma interina treinando o Flamengo. E aí o Flamengo vai anunciar Paulo Souza, que treinava a seleção da Polônia, treinava o Lewandowski, abandonou tudo e veio para o Rio de Janeiro treinar o Flamengo. E aí perde a Supercopa do Brasil, né, para o Atlético Mineiro, acho que você lembra, perde o Campeonato Carioca e fica apenas 6 meses no cargo de treinador. Sai Paulo Souza, quem entra? Dorival Júnior.
E Dorival Júnior, cara, sinceridade, para mim foi o que mais doeu, porque eu gostava do jeito que o Flamengo estava jogando. Fomos campeões da Copa do Brasil, fomos campeões da Libertadores. E claro, faltava repertório para ele? Faltava. Mas o cara ganhou 2 títulos com o Flamengo. E diferente dos demais, o Dorival não pediu demissão e nem foi demitido. Apenas o contrato dele não foi renovado, o que foi um absurdo. Não tinha lógica. Como que você não renova o contrato de um técnico que te deu 2 títulos, um continental e um nacional? Hã? E aí o Flamengo comete um grave erro de ir atrás do Vitor Pereira, mano. O cara não ganha nada, é um técnico derrotado aqui no Brasil. Tô falando derrotado de forma profissional, tá? Não ganhou nada. Então, qual que era a justificativa para você abandonar um cara que te deu 2 títulos e ir atrás de um cara que não ganhou nada? Só na cabeça da diretoria do Flamengo. Vão atrás do Vitor Pereira, não é? E aí ele chega no Rio de Janeiro em 2 de janeiro de 2023 para assinar o contratozinho. E aí, irmão, ele fica 3 meses só no cargo. Isso é uma sacanagem com a cara do torcedor flamenguista. E aí sai com o bolso cheio de uma multa, né? E aí, meu irmão, a gente sai de um ruim. Eita, cara. E vamos para o pior. Jorge Sampaoli assume o comando técnico do Flamengo. Foi um oba-oba. Eu, sinceridade, não me iludi com ele. Não gostava dele como treinador. E aí o Jorge Sampaoli vem e fica 5 meses no cargo. Um contrato ridículo para o Flamengo. E muito bom para o Sampaoli, porque ele sai com o bolso cheio. Depois de ser uma vergonha treinando o Flamengo. E aí, então, depois de Sampaoli, quem é que chega? Tite. Com uma enorme bagagem, 2 Copas do Mundo, campeão de Libertadores, Brasileirão, Paulista, aquela coisa toda. E não dá certo também. Volto a repetir, eu não estou defendendo aqui o Tite, dizendo que a demissão dele foi injusta. De maneira alguma, ele tinha que ser demitido sim. O problema e a minha crítica aqui é a diretoria que não faz planejamento na hora de contratar. A minha crítica aí é para vocês, tá? Vice-presidente, para você, presidente. Vocês têm que sair do Flamengo, cara. Vocês não estão nem aí, estão ligando para eleição, para ser vereador, né? É isso que vocês estão preocupados. Não estão preocupados com o Flamengo. Então, irmão, se você quer viver a sua vida, da sua profissão, deixa o Flamengo de lado, porque o Flamengo é muito maior que vocês. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Convido você que ficou até o final, clicar aqui embaixo em inscrever-se.